São 7h30, 19h30. Muito boa noite a todas e todos, reunidos mais uma vez para esse trabalho que congrega a Casa do Chico, Antônio de Pádua, as nossas palestras públicas semanais. E a nossa querida Tereza está se recuperando, já está em casa, graças a Deus, mas ainda não está em condições plenas para ficar sentadinha muito tempo ali, comandando aqui a reunião, e ela pediu que nós colaborássemos essa noite. Zunara, que já nos ajudou, está fazendo palestra em outra casa, então hoje nós estamos aqui. Com grande alegria, vamos receber a Ana Paula hoje. Daqui a pouco vai nos falar sobre um assunto muito interessante, que é autoconhecimento e relação com o dinheiro. Estamos ansiosos para saber o que ela vai nos falar sobre isso. Para começar, vai custar, né? Como é que é, Ana? Quanto vai custar? Ó, quanto vai custar, eu não sei, mas o quanto que você vai estar doando para nós aqui vai ser grande coisa, isso eu tenho certeza. Vejam bem, dá boa noite aqui para quem chegou depois, Graziele, Eliette, Marcão, Cláudia Regina. Tem a casa do Chico aqui, que eu não sei quem é que está na casa do Chico, mas seja muito bem-vindo. Nós vamos fazer uma leitura preparatória, em seguida a prece, e passar a palavra para nossa amiga Ana Paula. A leitura é do livro Caridade e tem o título da leitura, Dinheiro, e é do nosso querido Bezerra de Menezes. E a mensagem diz o seguinte: o dinheiro não é luz, mas sustenta a lâmpada. Não é a paz, no entanto, é um companheiro para que se possa obtê-la. Não é calor, contudo, adquire agasalho. Não é o poder da fé, mas alimenta a esperança. Não é amor, entretanto, é capaz de erguer-se por valioso ingrediente na proteção afetiva. Não é tijolo de construção, todavia, assegura as atividades que garantem o progresso. Não é cultura, mas apoia o livro. Não é visão, contudo ampara o encontro de instrumentos que ampliam a capacidade dos olhos. Não é base de cura, no entanto, favorece a aquisição do remédio. Em suma, o dinheiro associado à consciência tranquila, alavanca do progresso e fonte da beneficência, apoio da educação e alicerce da alegria, é uma bênção do céu que, de modo imediato, nem sempre faz felicidade, mas sempre faz falta. Queridos amigos, vamos convidar a todos, então, para fazermos a nossa prece, para recorrermos a Jesus nesse instante, buscando a meditação, buscando a conexão mais detida com o bem, e pedir também que ampare nessa noite a nossa querida amiga Ana Paula, que ela seja inspirada, o seu verbo intuído, para nos trazer a reflexão que certamente nos será de grande proveito. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por esse veículo que nos conecta, mesmo diante de momentos tão desafiadores. E continua, Senhor, a nos fazer firmes no ideal que abraçamos e na busca, Jesus, de dar um sentido maior a essa encarnação bendita que recebemos. Que o Senhor esteja sempre conosco, abençoando a reunião desta noite. Que assim seja, Senhor. Então, meus amigos, passando a palavra para Ana Paula, dando boa noite a todos aqueles que chegaram depois da prece e da leitura, pedimos a gentileza de manterem os microfones desligados, mas o vídeo, se quiser manter aberto, a Ana Paula falou que agradece, que ela quer ver o rostinho da gente, para que ela possa falar mais alegre, mais feliz, viu? Ana, é contigo.
Porque falar online, gente, sem olhar para os olhinhos, ver o sorriso, aquelas cabecinhas balançando assim, é muito ruim, tá? Então gosto de ver todo mundo. Bom, nosso objetivo aqui nós sabemos, né, que o Espiritismo, acima de tudo, é uma filosofia. E a filosofia é a busca da verdade. E para buscar a verdade, o que precisa? Pensar, se questionar, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é colocar todo mundo para pensar um pouquinho sobre esse assunto, raciocinar. E cada um vai se analisar. Não existe certo e errado, não existe verdade e mentira, né? Não existe erro e acerto. Cada um tem relação diferente, né? Nós vamos falar de dinheiro e cada um tem sua relação com o dinheiro, da sua forma, fácil ou difícil, né? Sofrida ou não. Cada um vai pensar e analisar e ver a sua situação. Sem cair nessa de, tô errado, tô agindo mal, não tem essa. Toda resposta aqui é certa, né? Quem quiser falar, tá, gente? Fica à vontade. Eu não me importo que interrompa, pode questionar ou complementar à vontade. Bom, a nossa relação com o dinheiro, ela é muito conturbada. Assim como outros assuntos, né? Nossa relação com o sexo é muito conturbada. Vários assuntos na nossa vida são um pouquinho complicados. Existe um certo tabu, né? A relação com a morte, com as doenças. Existe um certo tabu. Por que existe isso? Porque revela, muitas vezes, um lado nosso muito feio. Revela a nossa inveja, né? Revela o nosso egoísmo, a nossa ambição. Então, a gente esconde um pouquinho e não se costuma falar muito desse assunto. Mas hoje nós vamos nos questionar, né? Então, é uma relação com o dinheiro, ela é mesclada, ela é misturada com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com a nossa insegurança e com a nossa culpa. Porque nós fomos educados nessa religião judaico-cristã, nessa tradição, a achar que ser pobre é bonito, né? Que ser rico é feio. Por quê? Quem é rico não vai para o céu. Não é assim que a gente aprende? Né? É mais fácil passar um camelo pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente aprendeu isso. Então, nós temos vários conceitos equivocados dentro da gente. A minha mãe sempre falava, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não pode ser fácil, dinheiro tem que ser difícil, tem que trabalhar, tem que suar para conquistar. Senão, é pecado. Eu fui criada acreditando nisso. Tá certo ou tá errado? Não sei. Cada um que se questione e se responda, né? Eu não estou aqui para dar a resposta certa. Eu estou aqui só para questionar e colocar todo mundo para pensar. Por que isso acontece? Por que a gente quer tanto dinheiro? Todo mundo quer dinheiro, né? Pode ter um ou outro aí na humanidade que vai falar, não ligo para isso, mas é raro. A maioria, se você perguntar se quer ganhar dinheiro ou quer perder dinheiro, vai responder que quer ganhar. Né? É porque a gente... Por que isso acontece? Porque a gente vincula a nossa felicidade aos bens materiais. A maioria das vezes. Todo mundo quer viver bem. Todo mundo quer ser feliz. Mas para ser feliz eu preciso de quê? Então, na leitura inicial, que eu achei excelente essa leitura, ele vai falar ali, né, que o dinheiro constrói as casas, compra os livros, ilumina, alimenta. Nós queremos tudo isso, nós precisamos desse dinheiro. A gente quer tudo, né? Eu quero saúde, eu quero paz, eu quero lazer, eu quero conforto, mas também quero coisas espirituais. Né? Então a gente mistura isso. Nos nossos desejos, na nossa vontade de ser feliz, que é 100% legítima, a gente tem que ter vontade de ser feliz mesmo e tem que trabalhar por isso. A gente muitas vezes coloca essa felicidade nas mãos do dinheiro. A gente acha que só vai ser feliz se tiver o dinheiro. É verdade? Dinheiro ajuda? Eu não tenho dúvida que ajuda. Né? E por isso que essa leitura foi tão abençoada. Porque alguém quer viver sem alimento, sem um teto, sem ter estudado, sem mandar os filhos para a escola. Né? É o dinheiro que está possibilitando que a gente tenha
aqui essa reunião hoje porque eu comprei um computador, eu pago a luz, eu pago a internet, vocês também. Senão não seria possível, né? E esses desejos misturados, nossos desejos todos, que englobam tanto o nosso aspecto físico, material, nosso aspecto emocional e nosso aspecto espiritual. Todos esses desejos vinculados aí. E o dinheiro aí no meio, né? Então, é importante o dinheiro? Mesmo que a gente diga que não, na prática, na realidade, a gente vai comprovar que sim. Dá para viver sem dinheiro? Totalmente sem dinheiro? Não, gente, vai morrer de fome, né? Agora, será verdade que o dinheiro compra a felicidade? O dinheiro compra o conforto, não tenhamos dúvida, né? E compra muitas coisas. Compra remédio, muitas vezes compra a saúde. Mas felicidade vai muito além de ter dinheiro. Felicidade é o conjunto dessas coisas, né? É a plenitude espiritual, emocional e material também. Mas muitas vezes a gente se confunde e acha que o dinheiro é assim, absoluto nisso. Ele não é absoluto, ele é um dos fatores, né? Porque se eu tiver tudo isso, todo o dinheiro do mundo, comprar tudo que eu quiser, eu ainda não elimino sentimentos negativos, eu não elimino a minha raiva, eu não elimino a minha culpa, eu não elimino a minha tristeza, eu continuo sentindo. Não é assim que funciona, né? Kardec, na questão 132, ele faz uma pergunta no Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo? E a resposta é: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, nós estamos aqui para chegar à perfeição. Esse é o objetivo. Não é para ter conforto, não é para ser feliz, não é para isso, é para chegar à perfeição. Tem ainda um outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Olha que resposta fantástica. Ah, então eu tenho que trabalhar pela criação. Olha só, então nós estamos aqui no planeta a trabalho. Então eu concluo que minha mãe, de certa forma, estava certa, né? É preciso trabalhar e suar, sim. Cada um dentro das suas possibilidades. Há aquele que vai capinar, há aquele que vai fazer um trabalho intelectual, há aquele que vai ser o cientista, aquele que vai dirigir um caminhão, cada um vai fazer o seu, dentro das suas possibilidades, mas trabalhando, nós construímos dois alicerces. O nosso desenvolvimento para alcançar a perfeição, e contribuímos com toda a humanidade, com toda a criação, como co-criadores. E ele continua. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais que levam todos gradativamente à perfeição. Então, nós estamos todos em igualdade de condições. Quando a gente olha para o mundo, a gente não vê igualdade de condições. A gente vê condições bem diferentes, né? Porém, quando você coloca essa questão, nós somos imortais. Aí, sim, existe a igualdade de condições. Por quê? Ele continua. O progresso ocorre através de sucessivas experiências, em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Ou seja, se eu olhar uma encarnação só, não há igualdade de condições. Mas se eu olhar todas, o conjunto das minhas encarnações, há igualdade. Porque todo mundo vai ter um conjunto igual ao meu. Às vezes eu tenho dinheiro, às vezes eu tenho muito dinheiro, às vezes eu não tenho dinheiro, às vezes eu não tenho dinheiro nenhum. São experiências. Dependendo de quê? Daquilo que eu quero aprender agora, né? Então, se eu tenho um propósito, por exemplo, de descobrir
um remédio que vai curar o câncer. Em que família que eu tenho que nascer? Uma família que, no mínimo, vai me mandar para a escola, né? Dá para nascer lá no meio do mato, índio? Ou dá para nascer na roça, vou capinar a vida toda? Eu não vou cumprir meu objetivo. Eu preciso de condições. Agora, se eu tenho outro objetivo, qual o objetivo? Quero exercitar minha humildade. Onde é que eu tenho que nascer? Uma situação de maior pobreza, onde eu vá precisar de ajuda, onde eu vá ter empregos em que eu vou ter que obedecer alguém para eu exercitar. Então, no conjunto das encarnações, estamos em igualdade de condições. Olhando uma encarnação só, com certeza não. Conclusão. Ser feliz é consequência da perfeição. Então, não adianta eu ficar aqui correndo só atrás de ser feliz e passando por cima de tudo e de todos atrás de dinheiro. Eu vou conseguir essa felicidade como uma consequência desse meu trabalho evolutivo. Quanto mais perfeito, mais feliz, concorda? Que espíritos, quanto mais superiores, menos eles sofrem. Porque já entram no processo de aceitação, de compreensão muito superior. É diferente. Enquanto a gente tem sentimentos ruins dentro da gente, sentimentos de mágoa, de ódio, de culpa, não existe essa felicidade plena. Então a felicidade está muito mais em alcançar esse ponto de perfeição do que propriamente em ter coisas, né? Em conquistar. Isso tudo são palavras muito bonitas. Eu acredito 100% nelas. Mas na hora do vamos ver, na hora que você olha a conta e o dinheiro não está lá, na hora que corta a luz, ninguém lembra, né? Essas palavras bonitas. Nessa hora, a gente corre o risco, né? Não vou dizer que todo mundo, mas corre muito o risco de cair no desespero. Recentemente, nós ajudamos uma família, através da Vânia, que é nossa assistente social, e que foi visitar e tal. Eles estavam há 3 dias sem comer, com crianças. Quando chegou o alimento, o pai começou a chorar. E é um homem trabalhador, ele estava em busca de trabalho. Conseguiu, agora está trabalhando e tudo. Mas imagina, é difícil, gente. É difícil. Então, é fácil falar de barriga cheia, né? Mas a gente tem que compreender. Então, quando as pessoas caem no desespero, muitas vezes, e fazem coisas que a gente considera equivocadas, é melhor evitar um julgamento precipitado e conhecer primeiro essa história, né? Então, a gente diz que acredita, é tudo muito bonito, mas a revolta, a desesperança, às vezes bate, né? Por isso que a gente tem que estar aqui e continuar estudando essa doutrina que é maravilhosa. Na questão 909, Kardec faz uma pergunta, aí já entrando na nossa questão do autoconhecimento, porque nosso objetivo aqui é fazer uma análise da nossa relação com o dinheiro e de como ela pode nos ajudar no nosso autoconhecimento. Então, na questão 909, que o Fábio sabe que é a minha questão preferida, toda palestra eu cito ela, Kardec pergunta o seguinte: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E a resposta é sim, frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Essa questão, não sei para vocês, mas para mim ela causa um impacto tão grande. Porque eles dizem assim, é fácil. Basta você ter vontade. Então, na maioria das vezes, a gente fica num processo de queixa, de dificuldade, mas falta o quê? Vontade. Não é vontade. Vontade de comer brigadeiro, essa eu tenho todo dia, né? Vontade de dormir até mais tarde, essa eu tenho todo dia. Tem várias vontades que eu tenho todo dia. Mas a vontade de chegar nessa perfeição, de cumprir o propósito para o qual eu fui criada, essa vontade falha. Falha. E às vezes a gente começa o dia muito bem inspirada, né? Com aquela oração, hoje eu vou. Aí a meia hora já acabou a vontade, né?
Então, eu gosto sempre de meditar nessa questão. Tendo vontade, o esforço vai ser insignificante. Sem vontade, continua sempre o mesmo esforço, a coisa não anda. Aí parece que está difícil, mas não é tão difícil assim. E lá pelo final do Livro dos Espíritos, na questão 919, eu penso que Kardec já estava assim, gente, mas eles falaram tanta coisa bonita aqui, mas e agora? E na prática, o que eu faço? É para fazer o quê? E aí ele pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Pergunta na prática. Na prática, e agora? Vocês falaram muito bonito, essa teoria está linda, mas e agora? O que eu faço? E é Santo Agostinho que responde. Resposta perfeita. Um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Então, a nossa proposta aqui é usar a nossa vontade fazendo um esforço pequeno, quase insignificante, na direção do nosso autoconhecimento. Né? E a gente vai usar para isso a nossa relação com o dinheiro. Autoconhecimento, eu acredito que na nossa condição evolutiva, autoconhecimento seja a coisa mais importante. Por quê? Nós não estamos em condições ainda de dizer assim, eu não tenho mais esses sentimentos ruins. Matei meu egoísmo, matei meu orgulho, matei minha vaidade. Não, estão aqui. Mas eu já estou em condições de reconhecer que eles estão aqui. E isso é autoconhecimento. Né? E é um passo muito importante. Porque se eu não reconheço, como que eu vou lutar contra uma coisa que eu não conheço? Né? André Luiz nos diz o seguinte, a sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança dos seus pensamentos. Então, juntando com os outros quadros que a gente viu, eu vou usar os meus pensamentos, transformando esses pensamentos através do meu autoconhecimento e da minha vontade. E aí eu vou transformar toda a minha realidade. Todo o meu mundo vai se transformar. Quem promete é André Luiz, não sou eu. Por quê? Porque se eu melhoro, tudo melhora. Né? Mas se dentro de mim há muitas coisas que eu não conheço, esses pensamentos vão ficando fora de controle. Essas emoções ficam fora de controle. E vão gerar uma realidade que não é a que eu quero conscientemente, mas é a que eu estou criando inconscientemente. Joana de Ângeles dá uma receita perfeita. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Olha que proposta. Então eu vou me autoconhecer, vou me aceitar como eu sou. Aceitar quer dizer o quê? Não vou cair no processo de culpa, mas não vou ficar parada aí. A partir desse autoconhecimento, eu vou continuar me aprimorando na direção que eu quero. Qual é a direção que eu quero? A perfeição. Né? É para pedir, vamos pedir, com vontade. Somente se consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara. A proposta de Joana de Ângeles é tirar essa máscara. Qual é a máscara? A máscara de que eu sou boazinha, a máscara de que eu não sou vaidosa, a máscara de que eu não sou egoísta, porque eu sou. A máscara de que eu não tenho preconceitos, porque eu tenho. Mas como é que eu vou saber disso? Só se autoanalisando, não tem jeito. E o final é perfeito. Para isso, não se julga, não se justifica, não se acusa e nem se culpa. Apenas descobre-se. Eu adoro essa proposta, que é uma proposta sem culpa, sem sofrimento, sem julgamentos. Ah, é assim, você constata que é e trabalha para mudar. Simples assim.
Então, algumas coisas básicas necessárias nesse trabalho de autoconhecimento. Primeiro, fundamental, fé. A fé no sentido de ter uma certeza de que há um propósito nisso tudo. Eu não estou fazendo esse trabalho à toa. Né? Porque se eu achar que eu estou fazendo à toa, eu vou esmorecer. Segundo, sinceridade. Se eu não conseguir ser sincera, dizer a verdade para mim mesma, me analisar com verdade, não vai funcionar. Outro fator, vontade e coragem. Sem vontade, sem coragem, não vai. Um fator importantíssimo, humildade. Por quê? Porque se autodescobrir, gente, a gente vê tanta coisa feia, tanta podridão, um negócio tão feio, que tem que ter humildade, senão a gente foge. Não julgamento, não cair na culpa, e a certeza que, como nos disse André Luiz, a mudança começa no pensamento. Somos seres pensantes, né? Então, isso dito, vamos pensar um pouquinho como fazer. Eu uso uma fórmula que eu adoro. E é infalível. É assim. Como nos disse André Luiz, né? Minha vida é o que eu estou mentalizando. Você pega um fato qualquer que te incomodou. Você teve um sentimento ruim ali. Você pega aquele fato. E aí você se pergunta, diante desse fato, o que é que eu faço? O que é que eu penso? O que é que eu sinto? Por que eu sinto? Vou dar um exemplo assim muito bobo. Vou atender um cliente. E eu achei aquele cliente muito chato. Cliente arrogante, cliente antipático. Que cliente insuportável. Fato corriqueiro, né? Todo dia a gente encontra com alguém e a gente tem um pensamento com relação àquela pessoa. Qual é o fato? O fato é, eu estou atendendo um cliente. Toda a qualificação que eu dou para o cliente aí é criação minha. O fato é só que eu estou atendendo um cliente. O que é que eu faço? Faço nada. Atendo o cliente normalmente, com meu sorriso, né? Como se eu estivesse gostando daquela pessoa, porque eu já estou treinada a atender o cliente. Mas o que eu pensei? Pensei um monte de coisas ruins. Que pessoa insuportável, que pessoa arrogante. Por que esse atendimento não acaba rápido? Estou doida para essa pessoa ir embora. Pensei em mil coisas horríveis. O que eu senti? Estou dando exemplos, né, gente? Posso ter sentido mil coisas. Senti. Fiquei nervosa, fiquei com raiva, fiquei ansiosa, fiquei antipatizada com aquela pessoa, senti mil coisas. Por que eu senti isso tudo? Se é um irmão meu que está ali na frente, eu acredito que é um irmão meu, filho de Deus, com todo o direito de ser amado tanto quanto eu. Por que eu senti isso tudo de ruim diante de um fato tão simples? Geralmente, quando você vai procurando lá dentro o porquê, a gente vai cair no orgulho. De alguma forma, aquela pessoa me fez sentir humilhada, né? Me tratou mal, me deu um olhar que eu achava que eu merecia mais. Geralmente a gente vai cair aí. Então, é uma fórmula muito interessante. E quando a gente pergunta o que eu faço, qual é o fato, é muito interessante, porque a gente cai na realidade. O fato é muito simples. Todo o resto foi criação minha. E o fundo de tudo isso, o que me move a ter essa reação tão negativa diante de tanta gente, invariavelmente é meu orgulho, é minha vaidade ferida. E o que tem isso a ver com dinheiro, né? Vamos linkar agora as duas coisas, porque o dinheiro, ele é um estopim para isso tudo. O dinheiro mexe com esses sentimentos todos de uma forma assim, muito fácil para ele fazer isso, né? Porque a gente coloca muita energia naquilo. Então a gente pode aproveitar a nossa relação com o dinheiro para fazer essa autoanálise. Cada um aí dentro de si, porque as respostas vão ser diferentes, né? Só tenho perguntas, né? Cada um que dê as respostas. Então, algumas perguntas.
Tem problema ter dinheiro? Tá errado a gente ter coisas materiais, ter uma casa boa, ter um carro bom, ter roupas bonitas? Tem problema fazer viagens caras? Tem problema? Tá errado? Porque nós aprendemos na nossa educação religiosa, não espírita, mas da cristandade em geral, né? Desde quando a coisa começou, que bonito é ser humilde, né? Bonito é ser pobre. Então tem até a frase, né? O famoso orgulho de ser humilde. Eu sou muito humilde, e bate no peito para falar que é humilde, né? Não é o orgulho de ser humilde. O problema, gente, na minha humilde opinião aqui, não é ter. Não é ter. Posso ter à vontade. Não é ter. O dinheiro, como sabiamente diz o Bezerra de Menezes na nossa mensagem inicial, o dinheiro move o mundo. Não tem problema ter. O problema está em como eu me sinto com relação a isso. Como eu me sinto. Como eu reajo. Outra questão. O que é necessário e o que é supérfluo? Isso aí é uma questão que incomoda os espíritas demais. O que é necessário e o que é supérfluo? Eu aprendi uma vez, e concordo até hoje, que o necessário, ele varia para cada um. Varia. Então, eu tenho 4 filhos. É necessário para mim ter um carro grande? É necessário. Se eu não tiver um carro grande, eu não carrego meus filhos. É necessário para mim ter uma casa que caiba esses meninos todos? É necessário. Eu acho necessário. Poderia viver com os 4 filhos numa casinha de um quarto só, todo mundo no mesmo quarto? Viveria, como muita gente vive. Mas é melhor se tiver um pouco mais de espaço, né? É relativo. Aqui tem professores. É necessário para o professor ter um computador bom, ter uma internet boa, ter material, ter livros? É necessário. Instrumento de trabalho, né? Então, ter ou não ter, gente, não tem a menor importância. A questão é como eu me sinto. Se eu tenho um carro grande, como eu me sinto com o meu carro grande? Eu sinto que eu posso mais, que eu sou mais poderosa, né? A minha vaidade atua aí, porque eu acho que eu tenho um carro melhor do que todo mundo. Que eu não tenho não, tá? Só estou dando um exemplo. Ou eu me sinto humilhada se alguém passar com um carro melhor que o meu. É como eu me sinto, não é o que eu tenho. Eu tenho que vestir alguma coisa, não posso sair pelada. Tem problema se eu usar uma roupa que eu acho bonita? Não tem problema nenhum. Pode usar a roupa bonita e é para usar a roupa bonita. O problema é como eu me sinto. Como eu me sinto quando a roupa de outra pessoa é melhor do que a minha. Como eu me sinto por não ter tal ou tal marca. Como eu me sinto por ter comprado no lojão e não numa boutique cara. É como eu me sinto. E não o que eu uso, o que eu faço, né? No centro espírita lá de Viçosa que a gente frequentava, aconteceu um fato muito curioso de uma mulher. O centro distribuía todo sábado cestas básicas. E tinha já as famílias cadastradas para receber. Então a mulher apareceu, não estava cadastrada, mas com todas as dificuldades e tal, e ganhou uma cesta básica. Ela não foi no sábado, ela apareceu no outro dia lá no centro. Apareceu a segunda vez. Na terceira vez, o dirigente lá do trabalho falou com ela: olha, a gente está vendo que você está precisando. Vamos fazer o seguinte, nós vamos te cadastrar, você vai receber a visita, você entra no programa e aí você vem todo sábado para pegar a cesta com as outras pessoas. Essa mulher começou a chorar e falou: não, no sábado eu não venho. A vergonha dela de entrar na fila com gente pobre para pegar alimento. Então o problema dela era ser pobre? Não. O problema dela era o tamanho do orgulho, o tamanho da vaidade, que não permitia que ela aceitasse ajuda, mas não permitia que ninguém soubesse.
Eu tinha uma colega de trabalho, ela morava numa cobertura. E ela tinha um carro, na época era novidade esse carro automático, ninguém tinha ainda. Ela teve um problema no braço muito sério, ela precisou comprar um carro automático porque ela não conseguia mais passar a marcha. Ela tinha um problema tão grande, porque ela foi educada, eu perguntei isso para ela, ela me contou, que ela foi educada e aprendeu que ser rico era muito feio. Ela estudava em escola pública e na escola dela tinha uma menina que tinha mais dinheiro e essa menina era extremamente maltratada pelos colegas. Eles chegavam a jogar pedras na menina, porque a menina tinha dinheiro. Ela aprendeu que ser pobre era bonito, que ser rico era feio. Como ela tinha dinheiro, então ela morava numa cobertura e ela falava que morava num apartamento que tinha terraço. Ela não tinha coragem de falar que morava na cobertura. Terraço, ela achou que era uma coisa mais de tudo bem. Então, olha só, eu estou mostrando dois extremos. Uma pessoa que tinha dinheiro, mas que tinha preconceito de ter dinheiro e não aceitava, escondia que tinha, por vergonha de ter dinheiro. E outra pessoa que não tinha e não aceitava, escondia que não tinha, por vergonha de não ter. Nem é que tem, nem é que não tem. O problema aí não é o dinheiro. O problema é sentimento. O problema é a emoção. O problema é o que ele desperta dentro da gente, né? No Livro dos Espíritos, questão 719, Kardec diz o seguinte: Deus não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Isso resume muito bem o que a gente está falando. Tem problema ter dinheiro? Não tem problema. Tem problema buscar meu bem-estar? Não tem problema. Agora, posso passar por cima de alguém para conseguir isso? Não. Posso passar por cima do meu próprio bem-estar, das minhas forças físicas, como a gente vê pessoas que às vezes trabalham de domingo a domingo, não descansa, não dorme, é aquele estresse? Pode, também não pode. Tudo no bom senso, né? Uma outra questão que incomoda: por que alguns têm tanto dinheiro e outros não têm? Tem uma história que eu adoro, que conta assim: Deus, ouvindo os pedidos de todo mundo, porque todo mundo no mundo reza pedindo dinheiro, Jesus, eu preciso de dinheiro, meu Deus, eu preciso de dinheiro. Então Deus, ouvindo esses nossos pedidos, ele resolveu atender. E um dia, quando toda a humanidade acordou de manhã, estava do lado da cama um saco com 10 milhões de dólares. Para todo mundo ganhou. Foi aquela festa, né? Você imagina a felicidade. Todo mundo no mundo estava rico. Então, a primeira coisa que eu pensei foi: vou fazer uma viagem. Passear, vou conhecer o mundo. Peguei o telefone não funcionava. Sabe por quê? O pessoal que trabalhava na manutenção dos telefones não foi trabalhar. Tentei comprar passagem para fazer minha viagem, não consegui. Sabe por quê? Todo piloto, comissário de bordo, todo o povo que trabalhava, o pessoal trabalhava nos hotéis, ninguém tinha que trabalhar. Todo mundo com o mesmo pensamento que eu: vou fazer minha viagem, né? Então eu vou visitar, vou de carro mesmo, né? Vou de carro. Peguei o carro, saí. Primeiro posto de gasolina que eu parei para abastecer, cadê? Tinha ninguém trabalhando, não tinha gasolina. Por quê? Os frentistas não foram trabalhar, estava todo mundo rico, por que eles iam trabalhar? Né? E assim vai. É uma historinha muito bobinha, mas o que ela está mostrando para a gente? É a realidade, né? Cada um tem sua função nesse mundo e ela é necessária. Se todo mundo parar de executar essa função, de exercer essa função, o mundo deixa de funcionar. O que acontece nessa história daí a algum tempo? Algumas pessoas que não conseguem ficar paradas só curtindo, vão ver a necessidade, vão continuar produzindo, vão continuar trabalhando, produzindo alimentos, vendendo, construindo. E daqui a alguns anos, esses que trabalharam vão ter pegado todo o dinheiro dos outros que não trabalharam. Vai continuar uma turma rica e uma turma pobre, vocês concordam? Por quê? Não estou dizendo que quem é pobre é que não trabalha não, tá, gente? É só uma historinha para ilustrar a nossa vontade de ficar à toa. Né? Como a gente falou lá no comecinho da vontade, a nossa vontade maior é ficar à toa. Somos todos diferentes.
Cada um tem sua aptidão e seu lugar no mundo. Nós não somos iguais. Então, por que o dinheiro é mal dividido? Porque nós somos diferentes. Nós não somos iguais. Nós temos aptidões diferentes. Quando eu cheguei em São Mateus, eu demiti 3 empregadas, seguidamente. Eram pessoas super pobres, super pobres, super pobres. Elas não vinham trabalhar. Todo dia elas tinham desculpa para não vir trabalhar. Hoje eu tenho uma pessoa que também precisa muito trabalhar, tem filhos, não tem marido, mas ela vem trabalhar. Né? E assim cada um de um jeito. Tem aquele que é feito para estudar, tem aquele que não é, que não gosta de estudar. Meu irmão, por exemplo, nunca gostou de estudar, foi reprovado várias vezes. Ele chegava em casa com a blusa toda vermelha, suja, porque ele tinha que pular um barranco, aquele barranco de terra vermelha, para fugir da escola. Minha mãe olhava aquela blusa suja de barranco e falava, olha lá, matou a aula outra vez. Hoje, ele é um empreendedor. Ele tem uma empresa. Ele não queria estudar, mas ele foi fazer outra coisa. Ele sustenta a família, ele é um pai, um marido ótimo. Não foi isso que fez dele uma pessoa pior. Cada um tem as suas aptidões, o seu objetivo. Somos diferentes. Não tem jeito de ter tratamento igual. Nós temos propósitos de vida diferentes. Do ponto de vista espiritual, cada um está aqui com um propósito. Para alguns, o dinheiro ajuda, para outros, o dinheiro atrapalha. Para mim, eu sei que atrapalharia demais se eu tivesse sido criado com muito dinheiro. Porque eu não ia fazer nada. Se meu pai falasse, Ana Paula, não precisa trabalhar que eu vou te sustentar, até hoje. Eu estava recebendo dinheiro dele, mas estava feliz, gente, sem culpa nenhuma. Mas não foi assim. Eu tive que estudar, tive que trabalhar e aprendi muito, foi uma jornada. Né? Muitas vezes a nossa relação é tão conturbada com o dinheiro, há tanta culpa, tanto problema envolvido, que a gente nem consegue progredir financeiramente por causa desses problemas que a gente trabalha. Né? Sentimento de culpa, de autopunição, achamos que é pecado ganhar dinheiro. Tem tantos fatores envolvidos aí, nós somos tão diferentes que não dá para julgar e concluir por que um tem dinheiro e outro não tem. Cada um tem sua história. Não vamos nos comparar. Falta de dinheiro gera medo? Gera. E quem tem dinheiro continua com medo? Continua. Com medo de perder. Olha a nossa falta de fé. Né? Não é para todo mundo. Obviamente que tem gente que está tranquilo na sua situação. Mas na grande maioria, quem não tem dinheiro tem medo, porque não tem, pode acontecer alguma coisa, vou precisar, vou ficar doente, vou passar fome, não tenho onde morar. E quem tem também continua na mesma insegurança. Né? Falta de confiança, falta de certeza nessa nossa doutrina. Né? Uma fé verdadeira sentiria isso? Kardec nos diz que o maior problema que o espiritismo enfrenta é o materialismo. E quando eu fui fazendo esse estudo, eu fiquei me perguntando, será que Kardec estava falando do povo materialista, que é ateu, que não acredita em Deus e não vai, consequentemente, acreditar no que o espiritismo está falando? Ou será que ele está falando do materialismo nosso, dos próprios espíritas, que acreditamos teoricamente, mas que na prática vacilamos demais, né? Movidos pelo medo. Gostaria de propor algumas situações para a gente pensar um pouquinho qual é a nossa reação. Né? Naquele jeito. O que eu faço? O que eu penso? O que eu sinto? Por que eu sinto? Um exemplo, encontrei uma carteira com dinheiro na rua. Essa é fácil, né? Tenho certeza que todo mundo aqui devolve a carteira, não devolve? Acredito que sim. Então, essa é uma pergunta muito fácil. Porque eu não quero, né? Não é por causa daquele dinheirinho que está na carteira ali que eu vou perder o céu. Mas aí, o que eu faria se eu ganhasse na loteria? Todo mundo quer ganhar na loteria, né? Aquele dinheirão. Minha mãe falava que era pecado, então eu não jogo. Eu só jogo quando é bolão no meu trabalho, porque eu morria de medo de todo mundo, de ninguém ir trabalhar na segunda-feira, só eu. Aí no bolão eu entrava. Mas
todo mundo fala? O que espírita fala? Se eu ganhar a loteria, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar todo mundo. É assim? Ih, mas eu vou fazer tanta caridade, eu vou fundar isso, eu vou fundar uma instituição, eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Gente, verdade é, se você está ajudando hoje, se você é uma pessoa caridosa hoje, você vai ajudar sim. Se você não é o dinheiro que vai te mudar, não. Pelo contrário, é possível que piore bastante. Porque para fazer caridade, ninguém precisa de dinheiro. Para exercer a caridade, a única coisa que a gente precisa é de outro ser humano. Se tem um ser humano do seu lado, você tem a opção, a oportunidade de praticar a caridade o tempo todo. Que é um sorriso, é uma palavra, é tratar bem, né? Tudo isso é caridade. É uma atenção. Caridade tem nada a ver com dinheiro. Nada, nada, nada. Dinheiro é uma das formas, né, de se exercer a caridade. E, geralmente, quem doa muito dinheiro para instituições e tal, nem vai lá, não quer saber de nada, não. Doa dinheiro, sabe por quê? Para aliviar a culpa da consciência. Mas entrega o dinheiro e nunca foi lá nem conhecer, não quer envolver. Só está pagando para limpar a consciência. A resposta mesmo, a verdadeira é: o que eu faria se eu ganhasse na loteria? Parava de trabalhar. Esse que é o sonho de todo mundo, não é ficar rico, não. É parar de trabalhar. Posso garantir, é meu também. Né? Agora, algumas situações, só para a gente pensar. Como é que eu me sinto? Meu cunhado chegou, aquele almoço de domingo na casa da sogra, com um carro novo. Era o carro dos meus sonhos, sabe? Aquele carro que eu estava planejando comprar, mas não tinha dinheiro. O danado comprou. Chegou lá com o carro. Da cor que eu queria. Como é que eu me sinto? Sou capaz de ficar feliz por ele? Ou bate aquela inveja? Como é que eu me sinto se eu comprar um carro muito melhor que o dele? Vou me sentir melhor do que alguém porque o meu carro é melhor? O meu carro é melhor, não há dúvida. Mas eu sou melhor porque eu estou andando naquele carro? Como é que eu ajo se eu for vender alguma coisa e sei que aquele negócio tem um defeitinho? Vou contar dos defeitos ou vou falar só das qualidades? E o defeito não perguntou, então eu não menti, né? Ninguém perguntou. Como é que é a minha atitude? Vou a uma festa. É para ir bem vestido. Eu tenho que ser a mais bem vestida. Tenho inveja dos outros vestidos melhores que os meus lá? Ou tá tudo bem? Se eu estiver só no meio. Como é que eu me sinto se eu for promovido e for ganhar o dobro? Com relação aos meus colegas que não foram promovidos. Vou ser o chefe deles. Como é que é a minha atitude como chefe ali? E se for o contrário? Meu colega foi promovido e eu não fui. Como é que eu me sinto por ele? Ele vai ganhar o dobro que eu. Tudo bem? Ou rola aí um sentimento assim, também, quando ele precisar, eu vou fazer de conta que eu não sei. Já que ele vai ganhar mais, ele que se vire. Como é que eu me sinto, como é que eu ajo quando eu estou no meio de pessoas pobres, mais pobres que eu? Eu acho que essas pessoas são piores do que eu em algum sentido, ou elas são iguais a mim? E o contrário, como é que eu me sinto quando eu estou no meio de pessoas ricas? Eu acho que elas são melhores que eu? Eu trato essas pessoas melhor do que eu trato as pobres? Eu dou mais atenção? Eu sorrio mais? Eu sou mais simpática com esse povo rico do que com o povo pobre? Tem uma filha ou um filho e ele vai se casar ou ela com uma pessoa muito rica. Eu incentivo esse casamento, mesmo se eu não gostar muito, mas eu acho assim, vai resolver o problema. E se for casar com muito pobre? Como é que a gente reage sabendo que um filho ou uma filha vai casar com uma pessoa muito pobre, vai ter dificuldade financeira na vida? Questões pequenininhas, questões que a gente vive todo dia, só para a gente pensar. Como é que eu estou me sentindo aqui nessa situação?
O que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto e por que eu sinto. Para finalizar, eu gostaria de trazer um trechinho de Lucas, no capítulo 12. É um capítulo lindíssimo, vou trazer só um trecho, mas eu acho que todo mundo devia ir lá depois ler Lucas, porque ficou realmente sobre isso que a gente está falando aqui, ele foi perfeito. É aquele capítulo que ele fala dos lírios do campo, que não crescem, não trabalham nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Olha, exatamente o que a gente estava falando, né? A gente tem medo, falta de fé. E Deus? Onde é que está Deus? Não cuida de nós? Não sabe das nossas necessidades? Não vos inquieteis, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Kardec falou? Estamos aqui de passagem, vivendo experiências. Quando a gente alcança a perfeição, não precisa ser perfeito, né? É quando a gente sai desse nimbo aqui de sentimentos ruins, acabou a infelicidade, acabou o problema. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Só essa frase já resume tudo, né? Então não tem problema eu ter as coisas, eu ter dinheiro, eu ter bens materiais. O problema é se o meu coração estiver ali. Porque aí já não sou eu que tenho, são as coisas que têm a mim. E aí Jesus propõe uma parábola. No mesmo capítulo 12, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Então era um homem muito rico, ganhando muito dinheiro, a sua fazenda, a sua herdade frutificou demais, ele resolveu construir celeiros para guardar aquilo e ficar garantido. E direi à minha alma: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, já está com tudo. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a alma. E o que tens preparado? Para quem será? Se a gente todo dia de manhã se fizesse essa pergunta, né? Se eu todo dia de manhã me fizesse essa pergunta, o que eu tenho preparado? Para quem será? Então, durante esse dia, a gente sempre tem a oportunidade de dividir um pouquinho. Vamos preparar para o mundo material? Sim. Mas vamos preparar um pouquinho para o espiritual também? Porque qualquer hora alguém bate na porta aí. E o que eu tenho preparado? Para quem será? Viver bem é uma coisa. Viver no bem exige muita coragem, muito trabalho, muita humildade, muita vontade. Que Jesus nos abençoe. Alguém quer falar, gente? Pode falar à vontade. Suas perguntas nos deixaram sem fala. Não conta a resposta, não. Ninguém quer saber da feiura. Ô, Ana. Oi. Essa questão do sentimento em relação à posse é muito interessante, porque realmente você pode pegar duas pessoas que são bem semelhantes, mas uma delas vai necessitar realmente ter um carro melhor do que a outra. E não é porque talvez seja ainda uma dificuldade dela de querer ter a melhor. Mas é porque naquele momento, daquela situação que ela está,
ela ainda não consegue conviver com algo diferente. O momento dela, né, eu estou dando o exemplo do carro aqui, mas é igual você falou, casa também, né? Para que ela tenha um equilíbrio psicológico, para ela lidar com o resto da vida, com o resto das situações que ela se encontra, ela teria que realmente ter uma casa melhor, ter um carro melhor, porque senão isso afetaria até o seu psicológico. Então essa situação é na hora realmente, né, de você colocar isso. Então Deus é perfeito, né? Ele distribui as coisas de forma perfeita. Sim. É muito delicado, né? Então, eu ouvi uma palestra no Espírito. Estão ouvindo o gatinho miando, gente? Apareceu esse gatinho aqui em casa hoje. Gracinha, adoro. Eu ouvi numa palestra e gostei demais dessa forma de dizer. O palestrante dizia assim, olha, tem gente que tem em casa uma caneca, um copo de extrato de tomate, e bebe água, bebe café ali e está feliz. Ótimo. Tem gente que precisa do copo de cristal. Se você gosta do seu copo de cristal, não abre mão dele não. Beba água no seu copo de cristal e seja feliz. Não é isso. Isso não importa. O que importa é o progresso que a gente faz, o autoconhecimento, a vontade, o bem, o trabalho, né? O sentimento que está envolvido ali. Espírito superior não vive em lugar feio, com roupa feia, na pobreza, na miséria, não. O mundo é abundante. Deus é uma abundância. Né? Nós precisamos de árvores. Deus podia ter feito uma árvore só. E o mundo inteiro tinha só aquele tipo de árvore. Mas não. Quantos tipos de árvores tem aí? Não sei, Adriano vai saber. São milhares. Quantos planetas, quantos mundos diferentes, quantos tipos de flores, quantas cores, sabe? Quantas pessoas. É tudo numa abundância. Não tem problema. Agora, nós vivemos um sentimento de falta tão grande, porque o que nos falta é Deus. E aí a gente quer colocar coisas e pessoas, né? Que a gente muitas vezes trata pessoas como objetos, e coloca coisas e pessoas para preencher esse buraco aí na nossa alma. Então, o problema não é ter. Pode ter ou pode não ter, isso aí não muda nada. O problema é ser, né? É como lidar com isso. Ô, Ana, Fala. o Silvio fez um comentário aqui, se você quiser auxiliar no desdobramento dele, ele fez assim, mas Jesus diz que é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É como dizer o seguinte, mas Jesus não havia condenado a riqueza, será que é isso, Ana? Não sei, o que vocês acham? Jesus condenou a riqueza? Jesus andava com uma túnica tão bonita que quando ele morreu, os soldados disputaram a túnica dele no jogo. Não andava mal vestido. Obviamente que ele nasceu numa família pobre, mas eu acredito que naquela época era até difícil nascer numa família rica, né? Porque eram tão poucas. E isso não faz diferença não, gente. O que Jesus quer dizer com os ricos? Da mesma forma que no Sermão da Montanha eles falam bem-aventurados os pobres. Pobres de espírito. Então vamos juntar os dois aí. Pobres de espírito, ricos de espírito. O que é o pobre de espírito? Humilde. Não é humilde que é pobrezinho, não. É humilde de sentimento. Aquela pessoa que não tem orgulho. Né? E o que é o rico de espírito? Já seria o orgulhoso, o vaidoso, o que precisa desses bens para se mostrar, para se exibir. E como sofre, gente? Como sofrem? Eu tenho uma prima, ela é bem mais nova que eu e ela é linda. E hoje ela me falou que ela se achava, uma coisa que incomodava ela é que ela era feia e que ela estava sempre mal vestida. Ela via as outras mulheres mais elegantes e não sei o quê.
Falei, olha, a gente estava conversando pelo telefone, então não tinha jeito, né? Que ela mora em Belo Horizonte. Falei, olha, se eu tivesse aí, eu ia bater sua cabeça na parede. Porque você é linda. Por que ela estava sofrendo? Porque ela estava se comparando. Ela se arrumava, ela saía na rua e ela achava que as outras mulheres estavam mais bem arrumadas que ela. E esse é o rico que não tem jeito, esse rico não passa, porque ela está sofrendo. Né? E quando você tem pessoas aí que não são bonitas, que não estão tão bem vestidas, e que estão se sentindo muito bem, gente, ter o bem ou não ter o bem não faz diferença. Se a minha prima tem bastante dinheiro, ela tem bastante dinheiro, o marido tem bastante dinheiro, ela compra a roupa que ela quiser, ela é linda, ela faz o tratamento de beleza que ela quiser, ela é nova, e ela não está satisfeita. Por quê? Ela está se comparando. Aí no final ela terminou falando assim, não, eu queria me sentir bem assim, do lado da Gisele Bündchen, e eu achar que eu estava mais bonita que ela. Ah, mas aí tá difícil, né? Tá difícil, vai continuar sofrendo, não tem jeito. Certamente. Pode falar, Ana. Não, é só isso mesmo. É só porque, coincidentemente, essa conversa aconteceu hoje. E a gente conhece, eu conheço, né? Já estou com 52 anos, então conheço muitas amigas da minha idade que estão super satisfeitas com o corpo, satisfeitas com quem são, porque já chegaram à conclusão que eu cheguei também. Eu não estou fazendo academia para ficar gatinha, eu estou fazendo academia para ficar saudável, né? Para ter energia. Então, estou feliz. E a outra está linda, mas não está feliz. Por quê? Porque ela não é a mais bonita. Ela é só bonita. Muito bem. Muito obrigado, Ana, por tantas reflexões. A gente vai dormir hoje pensando em muita coisa, realmente, como que a gente age, como que a gente olha para essas questões. A gente agradece sua fala, agradece a presença de todos essa noite, aqueles que são habituais aqui na nossa reunião, aqueles que estão vindo há pouco tempo, alguém vindo pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. A Tereza, que está aqui acompanhando a reunião com a gente, pede para avisar que semana que vem, quem vai nos falar será Larissa Chaves, do Rio de Janeiro, e o tema será Sabedoria, Amor e Poder. Muito interessante, né? Hoje a gente falou sobre dinheiro, ouviu sobre dinheiro, semana que vem a gente vai ouvir sabedoria, amor e poder. Então, estão todos convidados para a semana que vem. A gente vai abusar da Ana e pedir que ela faça a prece de encerramento para nós, desejando a todos uma boa noite, muita paz, uma semana de muita luz para todos nós, meus irmãos. Ana, por favor, encerra com a prece para a gente. Então vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente e agradecer. Agradecemos, Pai, imensamente por tudo aquilo que possuímos, por nosso corpo físico, que está aqui como fonte de educação, pelos pais que tivemos, pelo dinheiro que tivemos, pela casa que temos, pelo alimento que recebemos, sabendo que tudo isso vem a nós como fonte de educação, como um instrumento necessário, útil à nossa evolução. E nos auxilie, Pai, para que cada vez mais nós possamos reconhecer que nós não somos o que temos, porque nós não precisamos ter nada. Nós já temos tudo, porque somos seus filhos, herdeiros de todo o universo. Precisamos apenas aprender que herdeiros como nós são todos os nossos irmãos. E assim que reconhecermos que todos temos os mesmos direitos, assim como os mesmos deveres, poderemos entrar nesse reino de felicidade, de paz e de irmandade. Auxilia-nos, Pai, e guia-nos sempre em sua direção. Que assim seja. Assim seja, obrigado, Ana. Queridos amigos, muito boa noite a todos, viu?